Gente, hoje é comemorado o Dia Nacional do Cardiologista, hein? E olha, é claro, para a gente comemorar e para a gente aprender mais sobre essa especialidade aqui no nosso quadro Bem Viver, nós vamos falar sobre a importância dessa especialidade médica e, é claro, né, os cuidados que a gente deve ter com a saúde do nosso coração. E o seu coração anda batendo ou anda apanhando, hein, Padre Camilo? Batendo. Batendo, é bom, o coração tem que bater, né? Isso aí. E aí a gente recebe com muito carinho Dr. Lucas Chad. Bom dia, doutor, seja bem-vindo. Obrigado. Tudo bem? Tudo jóia. Que bom. Vamos começar então explicando para todo mundo, né, como é, né, essa especialidade e qual é o papel do médico cardiologista. Olha, o médico cardiologista, ele é o médico especialista que conduz a parte de diagnóstico, de exames e também de tratamento de todas as doenças cardiovasculares. E aí, assim, normalmente existem várias especialidades e subespecialidades dentro da cardiologia. Então, existem cardiologistas que atuam na parte de exames, cardiologistas que atuam na parte de fazer cateterismo, outros apenas no tratamento clínico, outros que são cirurgiões cardíacos. Então, existe uma gama muito grande na área da cardiologia e no tratamento do nosso coração. Que legal. Isso é muito bom, né? Uma área muito necessária, claro, né? Verdade. Não tem como. Mas eu queria também saber quais são as doenças mais relacionadas, aliás, relacionadas e mais comuns. Legal. A mais comum de todas, como todo mundo sabe, é a hipertensão arterial, que é a pressão alta, mas dentro de toda a gama de doenças cardiovasculares, o que a gente mais ouve também falar são as doenças das artérias do coração, os entupimentos arteriais, doenças onde acontece o engrossamento do coração, que é a hipertrofia ventricular. Existe também insuficiência cardíaca, que é quando o coração fica mais inchado e a força de contração dele diminui. Então, assim, nós realizamos todos esses tipos de diagnóstico e tratamento dessas doenças. Doutor, normalmente as pessoas, ou elas procuram o médico cardiologista quando está sentindo, tem algum sintoma, sentindo dor, algum mal-estar, e tem aquelas que procuram quando não tem nada, mas a preocupação de ter. Se uma pessoa, ela não tem sintoma nenhum, existe alguma fase na vida que é importante ela procurar o cardiologista? Olha, em todas as fases da vida são importantes estar tendo algum tipo de acompanhamento com o cardiologista. Quando somos mais jovens, são as participações em atividade física, quando você quer iniciar uma atividade, existem exames específicos para ver se você pode ou não realizar esse tipo de atividade física. Quando vai passando dos 40 anos, o check-up cardiológico é importantíssimo, tanto para o homem quanto para a mulher, para realizar diagnóstico precoce de possível doença cardiovascular. E acima dos 60 anos, anualmente é o ideal estar no cardiologista, porque é a partir dessa época que começam a aparecer realmente as doenças que são mais prevalentes no coração. Atualmente, quais são as maiores queixas das pessoas? A maior queixa de todas sempre é quanto à questão da hipertensão, principalmente agora no frio. Muita gente... Por quê? Geralmente, no frio, a gente apresenta uma vasoconstrição, que a gente fala. Os nossos vasos, eles se contraem um pouco mais por causa do frio, baixa-se a temperatura do nosso corpo e tem que haver uma vasoconstrição. E é aí que descompensa algumas doenças cardiovasculares. A principal delas é a hipertensão. Sempre no inverno, os nossos pacientinhos, eles vêm mais ao nosso consultório para poder regular a pressão, porque geralmente sobe um pouquinho no inverno. Tem como prevenir? Tem sim. Como? O ideal é estar acompanhando com o seu cardiologista pelo menos 2 a 3 vezes do ano, se você já tem um problema cardiovascular. Entendi. Porque nós já vamos prever que isso pode acontecer e já trabalhar, às vezes, com medicamento ou, às vezes, com algum tipo de atividade física específica para conseguir controlar essa pressão antes. Bom, e os hábitos, o estilo de vida diz tudo, né? Tudo. Fundamental, tudo, Dani, né? Fundamental. É o que eu digo para todos os meus pacientes. Não fique pensando que um medicamento vai ser a solução da sua vida, da sua doença, porque não vai.
o medicamento, como o próprio nome diz, ele medica. Então, o que nós temos que fazer é ajudar esse medicamento no controle da doença que nós temos, fazendo atividade física, melhorando a alimentação, para aí sim o medicamento ter um melhor efeito e ele não ter maiores problemas com a doença cardíaca que ele tem. Entendi. Até porque, né, doutor, eu não sei, mas eu tenho a sensação que mesmo quando a pessoa tem alguma doença, ela pode ter qualidade de vida, ela pode ter saúde talvez nesse processo que ela esteja fazendo, um tratamento, né, inclusive. Exatamente, e é até indicado. Em alguns casos, alguns pacientes que têm algum problema em artéria do coração de entupimento, que tenha sido feita alguma angioplastia, cateterismo, a gente indica, alguns meses depois, uma reabilitação cardiopulmonar, porque a gente consegue fazer que a atividade física melhore ainda mais a doença desse paciente. Lógico que ele tem os medicamentos que tem que ser tomados, mas o principal a gente sempre conduz atividade física. Nesse momento, dependendo do paciente, tem que ser dentro de um consultório com um fisioterapeuta. Às vezes, o paciente tem só uma hipertensão, então ele pode fazer na rua, na academia, mas tem pessoas que necessitam fazer dentro da própria clínica. E aí a gente vai reabilitando esse coração para ele ter uma vida normal novamente. Olha que ótimo. Para a pessoa não fazer sozinha, ela também fica segura, né? Verdade, exatamente. Doutor Lucas, vamos lá, né? Alguns hábitos, então, que é importante, né? Para quem gosta aí, é bom, mas muitas pessoas, assim, têm alguns hábitos que levam prazer, que a pessoa descansa, que a pessoa, ela curte, é um momento dela. Mas o excesso não é bom, né? Por exemplo, moderar o consumo de álcool e cigarro. Qual é a importância disso? É importantíssimo, porque no dia a dia isso vai gerando um desgaste não só cardíaco, mas em todo o nosso organismo. Então, alterações renais, alterações hepáticas, na questão do cigarro, além de coração, porque o cigarro também entope as artérias do coração, ele também gera um malefício para o pulmão. Então, assim, nesses tipos de vícios, vamos dizer assim, é importantíssimo ir controlando e, assim que possível, retirar de uma vez da vida. Sem choro nem vela. Sem choro nem vela. Olha só, e aí quando você fala aí controle, né? Controlar a pressão e o diabetes. Como que faz isso? Olha, é o que durante a minha consulta, onde eu guio o meu paciente no que ele tem que fazer, às vezes, se o paciente está iniciando um quadro, às vezes um pré-diabetes, às vezes uma hipertensão grau 1, que é aquela hipertensão inicial, o mais importante é mudança de estilo de vida. Às vezes, você entrar numa academia, fazer um bom cardio, fazer uma boa alimentação, passar em uma boa nutricionista, já resolve o seu problema. Você nem precisa entrar nos medicamentos. Então, porque tem gente que é fã de um medicamento e manter, né, às vezes, uma vida sedentária, falar, não, eu vou tomar mesmo o meu medicamento, eu não vou caminhar porque eu não gosto, tenho preguiça. Gente, caminhar é praticar exercício físico, não é algo realmente que todo mundo gosta. Vamos ser muito francos, não é uma coisa boa, ai, que delícia, vou pra academia, ai, vou levantar 4 horas da manhã para ir pra academia. Não é, vamos ser sinceros, tem algumas atividades que não são legais, mas precisa fazer, não tem escolha, né? Aí você escolhe, não, eu não vou fazer atividade, mas aí eu vou tomar meu remédio. Exatamente, Dani. Aí o que pode acontecer com esse paciente? Ele vai continuando a vida dele sedentária. Essa obesidade que ele poderia ter só um pouquinho, seria uma obesidade inicial, vai se aumentando conforme os anos, porque ele não muda o estilo de vida. E aí aquele remedinho que deu certo para ele no início do tratamento já não dá certo. E aí nós temos que aumentar a dose. Às vezes um remédio vira 2, 2 vira 3, 3 vira 4. E é assim que aqueles pacientes que às vezes a gente vê, pegam uma prescrição e tem um monte de medicamentos, é porque, na verdade, no início, quando precisava mudar toda essa parte para atividade, para dieta, não foi feita, então isso só vai piorando ao longo do tempo. Bagunçou tudo, né? Exatamente. Aí tem gente que acha que lazer e relaxar é só... supérfluo, né? Algo assim extraordinário. E não é. Faz parte também, né? Evitar o estresse e aproveitar momentos de lazer. Importantíssimo. Questão de estresse,
E outra coisa que é muito importante, o nosso sono. Importantíssimo. Então, assim, controle de estresse no dia a dia é imprescindível. Nosso sono, 7, 8 horas por dia, também é imprescindível para a gente controlar as doenças cardiovasculares. Muito bom. Praticar atividade física a gente já falou, que é importante. Evitar o excesso de sal e alimentos gordurosos. Importantíssimo, como eu tinha te falado. Geralmente eu solicito aos meus pacientes que necessitam um acompanhamento e uma avaliação com o cardiologista e com a nutricionista, porque esse tipo de alimento é importantíssimo a gente ter que modificar de certa forma para ele poder ficar bem. Muito bom. Ou seja, é fácil, né? É fácil assim, Mais acessível. ou menos, é acessível. Mais Exato. ou menos. É acessível, mas a gente precisa fazer escolhas, né? É bem difícil sim, né, gente? A gente comer direitinho, movimentar o corpo, cuidar desse corpão aí, cuidar desse templo que habita, né, Deus, e a gente precisa viver bem, nós somos responsáveis por ele. Não adianta correr pro médico ficar tomando remédio e não se cuidar. Doutor Lucas, muito obrigada. Obrigado eu. Seja muito bem-vindo, parabéns, viu, pela sua especialidade, que muitos corações possam bater muito saudáveis aí Muito obrigado. na sua vida profissional. Vale, obrigado. Tá bom? Tudo dia, de Dani. bom.